E aí, galerinha, nossa aulinha hoje de física vai ser sobre o equilíbrio de rotação dos corpos rígidos. Na última aula eu falei sobre momento, o braço do momento e tal, como é que ele funciona, que é a força de acordo com a distância, então força vezes a distância caracteriza o momento, né? Então o momento é a força vezes a distância, correto? Beleza. Como é que acontece o equilíbrio de rotação? Acontece da seguinte maneira. Eu vou ter uma força F2, em que aqui seria onde tem a rotação, né? O nosso ponto de origem. Eu tenho uma força F2 que está a uma distância Dzão da origem, e ele está aplicando uma força. Ele está fazendo com que a rotação seja feita para onde? No sentido horário, né? No sentido horário. Quando ele faz essa força aplicando no sentido horário, ele está contradizendo com a força que eu estou aplicando em F1, que tem a distância Dzinha, no sentido anti-horário. Ou seja, uma está combatendo a outra. E como é que vai ser uma condição de equilíbrio? Quando é que nós teremos um equilíbrio de rotação? Quando simplesmente o somatório, ou seja, a soma de todos os momentos, for igual a zero. No caso, então, o somatório do momento para ser igual a zero, ele vai ter que ele tem um momento em F2 vezes a distância de F2, D, menos, na verdade eu vou colocar o F1 primeiro, porque forças que tendem ao sentido anti-horário são positivas, e forças que tendem para baixo no sentido horário são negativas, como a força peso normalmente. Então, F1 vezes D, menos F2 vezes Dzão. Isso aqui vai ter que ser igual a zero. Por quê? Porque não está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, não ocorre a movimentação. Então, uma força anula a outra. E, para uma força anular a outra, como essa força aqui tem uma distância maior, ela vai ser uma força menor do que F1. Ou seja, F1 vai ter que fazer uma força maior com uma distância menor para poder equivaler a elas. Então, a partir disso, a gente já pode dizer que para ter o equilíbrio, o F1 vezes o D vai ter que ser igual ao F2 vezes o Dzão. Apenas passei o F2 para o outro lado. Então, nesse caso específico, o somatório dos momentos igual a zero, F1 vezes D vai ter que ser igual a F2 vezes o Dzão. Certo? Então, isso que significa o equilíbrio. E tem uma força aqui que a gente não falou ainda, que é a força de toque. O que seria o toque? O toque seria esse atrito que a gente está fazendo no material. A gente não está aplicando uma força aqui nesse sentido e outra força no outro sentido, em pontos diferentes. Essa força puxando para cá e essa puxando para cá, eu estou caracterizando o toque. O que seria o quê? Eu estou forçando um material, eu meio que estou testando a resistência desse material. Seria a força de toque. Isso a gente vê muito na faculdade de engenharia. No caso, dependendo do material, se ele não tiver uma boa resistência, essa força de toque pode ser superior à sua resistência e vai ocasionar na quebra do material. É uma coisa que não vai ser muito cobrada para vocês, mas fica aí o conceito, né? Essa força de uma vindo em um sentido, o outro em outro sentido, contradizendo um ao outro e forçando o material, é o toque. Certo, pessoal? Vou pausar a aula aqui para a gente falar de centro de gravidade agora. Bem, galera, falando agora do centro de gravidade, como é que funciona o centro de gravidade? Vocês, com certeza, eu acho que já viram, já pegaram uma vassoura e colocaram no dedo, apoiaram ela no dedo. Até no momento em que ficou um pouco para o lado a parte do cabo de madeira, um pouco menos de distância para a parte onde tem um cabo, que é um pouco mais pesado. Até o momento que você achou um equilíbrio, ou seja, onde não pendia para nenhum dos lados. O que você achou nada mais é do centro de gravidade. Bem, para figuras uniformes, ou seja, figuras que são iguais, têm lados iguais, por exemplo, um haltere, o centro de gravidade vai ser bem no centro dessa figura. Por exemplo, aqui no haltere eu tenho um peso desse lado, um peso do outro, os pesos são iguais. Eu tenho uma barra, o peso vai estar concentrado exatamente no centro da barra. Então, a força peso
seria o conjunto do peso de todo, vai estar concentrado aqui no centro de gravidade, então a força do peso estaria aqui. Em uma barra uniforme, a mesma coisa. Estaria bem aqui, certo? Já tem algumas figuras que não são uniformes, que não têm uma forma definida, que são, por exemplo, a vassoura, que eu acabei de falar. O que é que acontece na vassoura? Ela vai ter mais peso de um lado do que de outro, ou seja, o centro de gravidade dela não vai poder ser mesmo no centro. Por quê? Pois aqui vai tender, esse peso aqui vai ser um pesão, e esse peso aqui vai ser um pezinho, pequenininho. Então ele não vai conseguir equilibrar bem no centro. O que é que a gente vai fazer? Vai puxar um pouco o centro de gravidade dele. Então o centro de gravidade dele, para igualar esse peso, é aquela mesma coisa que eu falei da força vezes a distância, né? No caso, a força agora é o peso. Então se eu aumentar a distância, o peso que eu tenho que fazer é menor. Se eu diminuir a distância, o peso que eu tenho que fazer é maior. Então se eu tenho um pesão aqui e uma distância pequenininha, eu tenho um pezinho aqui e uma distância bem maior. Ou seja, uma vai equilibrar a outra. O Dzão vai equilibrar com esse pesão e o Dzinho equilibra com um pouco peso. A distância pequena equilibra um pouco o peso da vassoura. Então o centro de gravidade dela não vai ser ao centro, vai ser um pouquinho mais perto do peso maior para diminuir a distância. E assim, nosso centro de gravidade vai ser um pouco diferente. Certo, pessoal? Bem, de centro de gravidade é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só chamar. Valeu, galera.